partir dessa certidão, vendo-se que os elementos de certidão, que é o imóvel está livre, está desembaraçado, começam então as negociações preliminares de compra e venda do imóvel. Neste momento, normalmente o comprador e vendedor já têm uma ideia do preço que ambos estão chegando a um acordo. E existe a importância de normalmente se fazer uma promessa de compra e venda, especialmente quando aquele que é o comprador não irá pagar à vista. E qual é a importância da promessa de compra e venda? A importância da promessa de compra e venda é que aquele que está comprando o bem imóvel, ele poderá simplesmente pegar essa escritura de promessa de compra e venda e registrar junto à matrícula do imóvel. E esse registro lhe dá o direito à adjudicação do bem, ou seja, se o vendedor ele não quiser dar a chamada escritura definitiva de compra e venda, aquele que comprou o bem pelo artigo 1417 do Código Civil terá o direito de pedir ao judiciário que dê uma decisão que tenha força da escritura pública que não havia sido outorgada. Desta maneira, aquele que é o promitente comprador do imóvel, ele possui uma segurança jurídica muito grande, pois se ele tiver adimplido com a sua obrigação, se tiver pago todas as parcelas, ele irá ser o proprietário do bem. Posteriormente, seja porque ele irá conseguir uma escritura definitiva e registrar, ou seja porque ele irá conseguir uma decisão judicial. Simplesmente se é feito uma promessa de compra e venda chamada de boca, ou se ela não é levada a registro, simplesmente este vendedor do bem poderá vender esse bem a um terceiro. E vendendo esse bem a um terceiro, simplesmente aquele que comprou o bem, o único direito que ele terá será de demandar na justiça para pedir os valores de volta. Portanto, existe uma necessidade muito grande do registro da escritura de promessa de compra e venda. Porém, infelizmente, no Brasil, não existe uma cultura jurídica de registro de lavratura da promessa de compra e venda e de registro da mesma. E são poucos casos que vemos em relação ao caso que a escritura chamada definitiva é registrada diretamente no cartório de registro de imóveis. O Superior Tribunal de Justiça entende, possui súmula, no sentido que mesmo se não estiver registrada a promessa de compra e venda, aquela pessoa que é o comprador poderá pedir a adjudicação do bem. Porém, mesmo assim, é importante que o comprador registre a escritura de promessa de compra e venda, simplesmente pelo fato de que, se ele não efetuar esse registro da promessa de compra e venda, por mais que ele possa ter um direito à adjudicação do bem pela posição do STJ, simplesmente, se aquele vendedor estiver de má fé em vender para um terceiro, ele não terá nenhum tipo de direito em relação ao bem. Como dito, ele só terá um direito pessoal contra o vendedor. Desta maneira, esse registro da escritura de promessa de compra e venda já assegura como se uma pré-prioridade ao registro da definitiva. E, portanto, é importantíssimo o registro da promessa de compra e venda. Pois bem, com o registro da promessa de compra e venda, entende-se que então aquele que está comprando terá segurança para efetuar o pagamento. Se ele não tem uma promessa de compra e venda registrada, ele tem uma segurança muito menor em efetuar o pagamento, pois se ele efetuar o pagamento e a outra parte não adimplir com a sua prestação, ele poderá ver até mesmo que o seu imóvel pode ter sido vendido a um terceiro. Portanto, é importante que se faça a promessa, se registre a promessa, se faça o pagamento e se faça o registro da chamada escritura definitiva do bem. Pois bem, com o registro da escritura definitiva do bem, aquele que é o comprador passa a ser realmente o proprietário do bem. É interessante notar o seguinte, que a própria escritura de compra e venda, apesar dela ser um contrato, é entendida como um contrato que possui efeitos reais, ou seja, efeitos de direito de propriedade. E não só o comprador tem interesse em registrar a escritura de compra e venda, muitas vezes o próprio vendedor pode ter interesse em registrar a escritura de compra e venda.
E isso por quê? Porque o vendedor, por exemplo, ele pode estar sendo multado pela prefeitura municipal de uma construção irregular que foi feita pelo comprador, que, por exemplo, já está na posse do bem. Desta maneira, ele tem interesse em registrar a escritura para, digamos, se livrar da propriedade do bem e, com isso, mostrar que aquelas multas não são de sua responsabilidade. E este efeito real, que é dado pelo contrato de compra e venda, é chamada pela doutrina alemã de Auflassung, ou seja, existe o enlace. Quando o imóvel é vendido, existe a escritura de compra e venda, existe tanto o negócio jurídico efetuado entre as partes de direito contratual e um negócio jurídico subjacente e implícito de direito real, que não necessita estar escrito na escritura, porém ele é implícito e desta maneira permite-se com a escritura de compra e venda a mudança da propriedade de forma implícita, mesmo que não exista uma linha em relação a isso. E esse princípio ele é de extrema importância, porque vamos imaginar uma seguinte situação. Vamos imaginar que um terceiro interessado, por exemplo, um credor do comprador, imaginemos, C é credor de B e B possui uma escritura de compra e venda de um imóvel que atualmente está em nome de A. Ou seja, C possui interesse de pegar essa escritura de compra e venda, registrar no cartório de registro de imóveis competente para que o imóvel fique em nome de B e, com isso, ele possa efetuar a penhora do imóvel já em nome de B, porque se o imóvel ficar em nome de A, ele não poderá fazer a penhora. Desta maneira, mesmo terceiros interessados podem efetuar o registro. E essa autorização para que o registro seja feito, mesmo de terceiros interessados, está implícita, tanto na escritura quanto nos contratos particulares de compra e venda. Pois bem, além da certidão de ônus reais, é importante observar muitas vezes outras certidões. Em diversos estados, existe a possibilidade de se dispensar certidões, por exemplo, dos distribuidores judiciais. Porém, esse tipo de prática faz com que se diminua a segurança jurídica do comprador, pois pode existir uma ação em curso que poderia, por exemplo, independente do registro, venha a mudar a propriedade do bem, como seria, por exemplo, o caso de uma ação de desapropriação, ou então uma ação de reconhecimento de uso capião. Portanto, é muito importante que o comprador se cerque de todos os cuidados e tire a certidão de distribuidor dos distribuidores tanto do local do imóvel quanto do local de residência, de domicílio daquele que é o vendedor. E, por exemplo, no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, temos a cidade no Brasil mais complicada a se tirar certidões. E essa complicação da cidade do Rio de Janeiro, ela serve de exemplo para outros locais do Brasil que normalmente só tem um local de distribuição para o foro estadual. No município do Rio de Janeiro, existem 4 cartórios de distribuição, primeiro ou quarto de distribuição, onde se vai tirar certidões a respeito de distribuição com relação ao bem. Mas o 9º distribuidor, que ele irá tirar certidões em relação à situação fiscal do bem. Existe a necessidade no Rio de Janeiro da chamada certidão fiscal enfitêutica da Prefeitura e 2 ofícios de interdições e tutelas, que esses ofícios de interdições e tutelas não apenas mostram na cidade do Rio de Janeiro, no caso de pessoa física, se a pessoa física está interditada ou não, mas no caso de pessoa jurídica, também demonstra se a pessoa jurídica possui alguma falência contra ela. E, finalmente, existe a necessidade da certidão de Justiça Federal, que pode ser obtida via internet, de forma gratuita, e a certidão negativa de débitos trabalhistas da Justiça Trabalhista. Outra providência importante é procurar junto ao síndico do prédio, se o imóvel estiver em condomínio, se for um integrante de um condomínio, uma quitação condominial, para se ter certeza de que houve a quitação de todas as parcelas de condomínio, referência a condomínio daquele imóvel.